Olá, eu sou o Thiago Frison e apresento agora os principais assuntos debatidos pelos parlamentares na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Cabo Almi defende um amplo debate em relação à cota zero para a pesca amadora em Mato Grosso do Sul. Ainda bem que o governo está descobrindo a tempo a forma errônea e atravessada como pretendia estipular a cota zero nos rios piscosos do nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. Ainda bem. Acho que não precisava passar, deputado, pelo quê? Por esse desgaste. Se tivesse cercado primeiro de algumas informações, de algumas assessorias, e talvez não tivesse ouvido um iluminado que chegou no ouvido dele e falou assim: olha, estipula a cota zero e ponto final nos rios do Mato Grosso do Sul. Primeiro prejuízo, a rede hoteleira do nosso estado. Prejuízo enorme. Pacotes turísticos contratados, e por conta de um anúncio desse, inclusive algumas ações na justiça também que ele ia ter que enfrentar, na minha avaliação. Segundo, o desemprego. O desemprego iria desempregar e muitos nessa área turística aqui no Mato Grosso do Sul. E muitos. Porque nós sabemos que o setor turístico no Mato Grosso do Sul, ele contribui imensamente economicamente para o nosso estado. Sem falar nas casas de iscas, sem falar na população ribeirinha, que já vive um período da Piracema com dificuldades. E aí o que eu vejo comentar é que o governo quer mudar a partir do ano que vem, estabelecer a cota zero, mas com algumas flexibilidades, que eu não sei se resolve o problema, não sei se resolve. Não sei se resolve o problema. Mudar a quantidade do pescado. Hoje tem a quantidade de um exemplar. Aí ele está falando de mudar o tamanho. Ora, já tem o tamanho mínimo para ser pescado. Aí delimitar o tamanho máximo, eu acho uma burocracia desnecessária. Então, se você pegar um pintado aí que passe de 30 quilos, você vai ter que devolver o rio. Eu não sei por que vai ter que devolver um peixe com tamanho maior. Eu não sei onde o governador encontrou essa ideia de querer delimitar o tamanho do peixe a maior também. Não sei. Não sei. Então eu vejo que essa cota zero, ela precisa ser melhor discutida. Eu pretendo, deputado Paulo Coelho, senhor presidente, fazer algumas audiências públicas nessas regiões piscosas que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Coxim, Aquidauana, Miranda, Corumbá, Bodoquena, Jardim, Bonito, nessas Murtinho, Porto Murtinho, que é o mais prejudicado com a cota zero, é o município de Porto Murtinho. Horas, que turista vai querer sair do estado de São Paulo, do Paraná, para dar 400 quilômetros da capital lá, para chegar lá e não poder pegar um peixe, cota zero? Acho que deveria um assunto tão sério igual esse ter sido melhor avaliado. Pois não, deputado Lídio Lopes. Deputado Cabo Almi, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e assim eu cumprimento Vossa Excelência, nobres pares, nosso presidente, e cumprimento por trazer esse assunto a esta casa. Esse assunto foi muito polêmico no período de recessos parlamentares e pela discussão. Eu, obviamente, que, se assim puder, eu gostaria de participar com Vossa Excelência nessas audiências, até mesmo para discutir.
mesmo porque eu defendo algumas coisas, mas também sou contra a cota zero de imediato, né? Eu acho que nós conseguimos, essa casa conseguiu aí, através de um projeto do deputado Beto Pereira, que já vinha discutindo há muito tempo, a pesca do dourado. Eu acho que é um grande avanço para o Estado, porque nós precisamos repovoar os nossos rios, e principalmente com o dourado, para que tenha, né, o peixe dourado, que é um peixe nosso aqui do Mato Grosso do Sul, muito forte aqui nos nossos rios, para que a gente tenha a oportunidade de poder pescar. Agora, por exemplo, suspendeu aqui algumas espécies. A curimba, por exemplo. Você vai no Rio Miranda, hoje é praga no Rio Miranda a curimba. Chega a zular o rio. Então, libera a pesca da curimba. E aí, obviamente, o que vai acontecer? Você vai suspendendo outras espécies. Agora, o que também nós temos que ir estudando gradativamente para chegar a isso, a uma cota zero, gradativamente, para que os nossos rios sejam povoados, mas isso tem que ser gradativo, deputado Cabo Amigo, porque, na verdade, nós precisamos chegar a um bom termo de realmente repovoar com peixe, porque nós temos aqui regiões e rios muito piscicosos do Mato Grosso do Sul e que, na verdade, não estão encontrando peixe. E o que vai acontecer? A opção lá na frente é a pesca esportiva, realmente, de pescar e soltar. Deputado Renato. Deputado Cabalmi, esse tema é muito importante. Eu quero aqui parabenizar o governo do Estado por colocar o dedo na ferida e trazer essa discussão a todos. Foi fundamental o governo do Estado fazer a cota zero para que a gente possa agora lutar, brigar, defender pontos que precisam ser avançados. Existem fatos que são contundentes e nós precisamos achar esse caminho. Se a cota zero é o caminho, eu ainda não tenho essa convicção. Eu acredito que nós precisamos discutir mais. Por exemplo, o pescado, segundo o levantamento do IMASU, diminuiu, né, de 1.500 toneladas para 330 toneladas ao ano. E o ponto do peixe, você ter uma medida mínima e uma medida máxima, é porque você acaba, quando você tira as grandes espécies do rio, você está tirando as matrizes. As grandes matrizes que, para ela chegar naquele ponto, ela passou por várias etapas, ela está adaptada ao rio. Então, você tira as melhores matrizes do rio e deixa aí aqueles que não têm condição de chegar a esse ponto. Então, foi feliz tecnicamente essa ideia, porque você tira... Quando você tira um peixe que já está na medida, 70% da carga genética dele já está no rio, ele já é um peixe adulto. Deputado Barbosinha, para me concluir. Deputado Cabalmi, é importante que esta casa debata esse assunto, busque as explicações técnicas e científicas. Agora, o ponto fundamental é o entendimento de que essa decisão ela não partiu do achismo. O fato contundente é a diminuição dos peixes nos nossos rios. Nós temos um potencial turístico extraordinário. A Argentina hoje atrai turistas do mundo inteiro, inclusive inúmeros brasileiros, que vão à Argentina fazer a pesca do dourado sem trazer nenhum dourado. É a satisfação da pesca do peixe, da fotografia, é o prazer de você participar daquele evento turístico e não traz nenhuma espécie. E eu penso que o turista que vem da Europa, dos Estados Unidos, ele não vem aqui em busca de levar peixe para os seus países. Registrar em vídeo, registrar em fotografia e devolver à natureza, até porque esses países têm a cultura de poder desenvolver isso. Agora, evidente, Vossa Excelência fala do jacaré, fala da curimba, fala do deputado Lídio. Tudo isso são questões que podem ser implementadas, inclusive com relação ao pescador profissional. Eu creio que esse é o primeiro passo para nós alcançarmos o ideal. Agora, uma coisa é fundamental, alguma coisa precisava de ser feita. Se nós continuássemos com a pesca predatória, seja do pescador profissional, seja do pescador amador, nós teremos em pouco tempo praticamente nenhum peixe nos nossos rios. Deputado Cabalmi, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência. Segundo, dizer que Vossa Excelência foi criado
na região de vários rios interessantes. Dourados, Iviema. Rio Dourado, Rio Brilhante, Vacaria, que formam o Iviema. E Vossa Excelência assistiu, sem cota zero, ficar os rios com zero peixe. Depois de 20 anos, 30 anos sem pescador, porque pescador só vai ao rio quando tem peixe. E como os peixes acabaram, ficou 20 anos sem interesse de nenhum pescador. E aí repovoou os rios. Tanto é que hoje eu vejo absurdo ali no Porto Vilma, pintado de 28, 30 quilos, 40 quilos, 40 quilos sendo tirado do rio, e que esses são os propagadores do povoamento do rio. Deputado Cabommi, eu já tenho assim uma visão de que nós temos que ampliar esse debate, porque a questão não é só o peixe, e a questão de pescar, não pescar, que o pescador está acabando com o peixe. Eu acho que essa é uma questão até menor, né? Diante do problema ambiental que nós estamos vivendo, né? Nesse país e aqui no Estado. Eu acho que está faltando uma política ambiental séria, né? Nós tivemos problema ano passado, ali em Bonito, no Rio, que era uma maravilha, águas cristalinas, de repente ficou um rio, né, turvo, né? Um município que é conhecido mundialmente, né, pelo turismo, pelas belezas naturais que ele tem, e assim a gente percebe que o agronegócio ele vai avançando, vai desmatando, vai assoreando rios, e não existe fiscalização. A questão do agrotóxico, né, que é jogado nesses rios, vão matando peixe, vai matando tudo. Então, essa é uma preocupação. Existe aqui um estudo de uma organização, WWF, que disse que a população mundial de vertebrados, mamíferos, aves, peixes, né, anfíbios, répteis, teve uma queda de 60% nessas últimas décadas, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um problema ambiental muito sério. Só uma parte, deputado Lucas Cabommi, de Lima. A gente vai assumir aqui a presidência da Comissão do Meio Ambiente nessa casa e pretendo trazer esse embate também, juntamente com o senhor, fazer audiências públicas e debater esse tema. Não é só a pesca, né, que é o principal problema no nosso estado, e sim o meio ambiente, né? Tá alguns dados técnicos para que a gente possa complementar o que o nosso ilustríssimo deputado Kemp disse. Na bacia hidrográfica do Rio Prata, uma das subbacias de Bonito, a cobertura vegetal caiu praticamente pela metade em 3 décadas. E a agropecuária já atinge 70,5% da região. Em todo o município, a área plantada com grãos cresceu 26% desde 2014, 6 vezes mais que o incremento em Mato Grosso do Sul no mesmo período. Portanto, a agricultura está avançando, a agropecuária também, e complicando, né, o assoramento dos rios, o turvamento. Inclusive, a gente fez um requerimento hoje à Secretaria para que venha até essa casa explicar, principalmente em Bonito, o que está acontecendo com os rios. A gente tem acompanhado na imprensa e visto de perto. Eu fui lá recentemente em Bonito, sempre estou por lá, e é inadmissível o que está acontecendo com os rios do nosso estado. Portanto, devemos nos preocupar também com os rios, com o meio ambiente, para chegarmos a ter uma população maior de peixes no nosso estado. Não é só a pesca. O governador está correto no que ele está pensando. Acredito que seja uma medida gradativa, né, para que até 2020 a gente possa ter eficácia nessa pesca zero. Obrigado. Os estragos causados pelas chuvas dos municípios do estado e as tragédias ocorridas no Brasil também foram temas debatidos pelos parlamentares. Gostaria, ao lado disso, de falar das tragédias que vem acontecendo no nosso Brasil, que nós costumamos chamar de fatalidade, mas que, se nós verificarmos, existe muita negligência, pouco caso mesmo, no tocante a tudo que vem acontecendo no nosso país ultimamente. Se formos aí enumerar, a gente vai longe no número de tragédias que vem acontecendo em nosso Brasil. Podemos citar aqui o caso da Boate Kiss, onde as pessoas morreram queimadas, e aí mudou-se a legislação, tudo aquilo
que aconteceu serviu para chamar a atenção das autoridades que cuidam da segurança e novas regras foram colocadas, agora muito mais rigorosas, para que o fato não se repetisse. Mas precisou que, infelizmente, várias pessoas perdessem sua vida para que isso ocorresse. E, infelizmente, as tragédias se sucedem e aquelas lá de início são esquecidas. Nós podemos citar aqui a barragem de Mariana, que não trata-se de uma fatalidade, aconteceu porque houve culpa, houve erro, houve negligência com vidas humanas e está mais do que comprovado isso. E, infelizmente, isso não serviu de lição, não serviu para comover a empresa responsável por isso, não serviu para sensibilizar e veio a tragédia de Brumadinho. Me permite uma parte, deputado? Um minutinho só para eu completar o raciocínio, deputado. E a coisa se repetiu de forma mais desastrosa ainda, de forma mais grave. E, da mesma forma, com erros elementares. E aí, infelizmente, e certamente, há o envolvimento de pessoas que ganham com isso, para poder atestar que está tudo bem, que a segurança é total em relação a essas barragens, que não vai acontecer nenhum problema, e nós sabemos que existem interesses financeiros por trás disso. Então, nós temos que responsabilizar, porque fazendo isso, a gente dá o exemplo e as pessoas vão pensar duas vezes ao colocar em segundo plano a segurança, a vida das pessoas. Não importa se são 300 vidas ou uma vida. Não interessa, trata-se de uma pessoa que por trás dela tem uma família, tem uma história e que de repente isso tudo é interrompido por causa de erros de várias pessoas que são responsáveis por isso. Nós temos também ultimamente o que se abateu sobre os atletas do Flamengo, da base do Flamengo, que eram confinados em contêineres, ficavam lá em péssimas condições, pernoitando, vivendo ali. Claro que se submetiam a isso por causa do sonho de se mudar de vida, ser um grande jogador de futebol, se mirando nos grandes astros e atletas do país e do mundo que deram certo. E aí, para começar a vida, acabam se prestando a esse tipo de coisa, aceitando qualquer situação para poder ter essa chance. E os sonhos desses garotos todos foram interrompidos. Eu concedo a parte ao deputado Rinaldo Modesto. Deputado Marçal, obrigado pela concessão do à parte, dizer que Vossa Excelência traz um assunto que eu estava, inclusive, pensando, né? Eu estou inscrito, mas ainda falta alguns para chegar na minha vez, mas Vossa Excelência traz um assunto que a gente não repercutiu, né, da tribuna esses dias, e o Brasil inteiro de luto por essas catástrofes que têm acontecido em várias áreas da nossa nação. E nós, desde criança, aliás, desde o nosso tataravô, que usa uma frase muito simples e verdadeira: é melhor prevenir do que remediar. E, lamentavelmente, deputado Marçal Filho, o Brasil vive sempre na linha da remediação, sempre atrás do prejuízo, tentando resolver aquilo que, na verdade, deveria ser prevenido. No caso do Flamengo, isso é inacreditável. É um clube tão importante que tem uma das maiores, eu acho que é a maior torcida brasileira, com tantos atletas de renomes nacional e internacional, permitir com que aqueles jovens pudessem ficarem ali alojados, né, em contêineres. A gente lamenta profundamente, e Vossa Excelência falou aqui de uma coisa interessante. A gente vê até alguns atletas também renomados dizendo Força Flamengo. Que Força Flamengo? Raras pessoas que falaram da tristeza dos seus familiares, com seus corações dilacerados e com a ferida que, lamentavelmente, possivelmente, ao longo da sua vida, não será cicatrizada. Pois não, deputado Lídio Lopes. Deputado Marçal Filho, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema à discussão e, na verdade, existe uma grande preocupação.
brasileiro sempre tem aquele costume de ver depois que o leite derramou. Não é assim que a gente costuma ver ouvir um prodágio, depois que o leite derramou, não tem mais jeito, né? E o país passou por 3 problemas recentes, né? Tudo aconteceu depois. O caso de Brumadinho é um exemplo, né? As vistorias que foram vistorias mal feitas, já comprovado que os técnicos que vieram de fora tiveram que ser pressionados e coagidos para assinar. O problema do Flamengo, a mesma coisa, colocar atletas dentro de container, né? Um clube de tanta representatividade, né? Não é o maior torcida do país, porque obviamente que é do Corinthians, mas um time da força do Flamengo, né? Da força do Flamengo, colocar atletas dentro de container com uma saída somente, né? E umas janelas pequenininhas que não tinha como o atleta sair, e ainda com o mesmo problema que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kids, com o mesmo problema da fumaça contagiante, que acabou fazendo com que os atletas desmaiassem e ali fossem a óbito. E o terceiro foi do problema do jornalista Boechat. Por quê? Um helicóptero do ano de 75, com 44 anos de vida útil utilizado, e que iria passar por uma revisão, ou seja, iria passar por uma revisão depois que tudo aconteceu. Então, essas coisas que precisam ser verificadas antes que aconteçam as fatalidades, e infelizmente a gente passe por isso. O TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e aproveite e siga as nossas redes sociais.